Após o soco, vemos o lobo voando, e o prota impressionado com o que acabou de fazer. Vendo que o lobo foi parar longe, pergunta se aquilo funcionou. Olhando para a mão, pensa que aquela habilidade não é brincadeira. Vendo a descrição da habilidade, pensa que realmente ganhou uma habilidade física vivendo embaixo da terra. Se lembrando de quando passava seus dias cavando túneis, ele pensa que agora que usou essa habilidade em combate, percebeu o quão incrível ela é. Então o lobo se levanta sangrando. Fechando o punho, pensa que esse ataque com certeza feriu o lobo. Mas mesmo assim, ele não conseguiria derrotar um lobo com um único ataque. Vendo que a habilidade só tem mais 7 segundos de duração, ele pensa que a maior desvantagem dessa habilidade é o pouco tempo que ela fica ativada. Então ele avança em direção ao lobo, enquanto pensa que não tem tempo a perder. O lobo avança na direção do prota, mas o Daeon esquiva com facilidade e antes que o lobo pudesse perceber, estava ao seu lado, pronto para o golpear. Acertando em cheio nas costelas do lobo. Olhando para o lobo, fala para ele morrer logo. Então vemos o Daeon dando uma sequência de socos. De fora do buraco, vemos tudo se enchendo de fumaça. E o prota cansado. Observa uma tela do sistema dizendo que só resta 3 segundos. O lobo, enorme, ataca o Daeon, mas acerta o chão, pois por pouco o prota esquiva. No ar, Daeon chama pelo inventário e tirando dele um dos espetos da armadilha. Grita, mandando o lobo morrer de uma vez. O lobo então ruge para o Daeon, mas o prota o acerta na cabeça. Porém, mesmo assim, o lobo acerta um ataque no prota, que voa longe, agoniza com o ataque do prota. Enquanto o Daeon sai dos escombros, chama o lobo de estúpido e pergunta como ele tem tanta energia. Sofrendo, pensa que nada está saindo como ele planejou. E nesse momento, acabou o tempo da habilidade do javali de chifre. O lobo, com o espeto enfiado perto do pescoço, olha para o prota. E o Daeon pensa que aprendeu os movimentos de ataque do lobo, enquanto lembra do que acabou de acontecer. Fala que o ataque mais perigoso é quando ele ataca rapidamente com as patas, e que para os outros ataques ele tinha solução, só precisava de alguns segundos. Se levantando, pergunta ao lobo se podem ter uma trégua de 90 segundos, que é o tempo da sua habilidade recarregar. Mas o lobo, não querendo esperar, avança na direção do prota, que diz para eles acabarem com isso logo. Com o lobo já em cima do prota, com a boca aberta para o morder, ele pensa que não tem muito tempo e aquela é a sua última chance. Então o prota fala para o lobo que ele deveria ter continuado atacando com suas patas. Quando o lobo chega perto o suficiente, o prota usa sua habilidade de terra na boca do lobo. O lobo, vendo o brilho da habilidade, se desespera. Mais tarde, na casa do prota, o coelho aparece, dizendo estar surpreso como o fato do prota não estar assando carne naquele dia. Se aproximando, o coelho pergunta se tem alguém ali. Ele pensa que tem uma sensação estranha e pensa no que poderia ter tirado a atenção do Daeon das suas carnes. Entrando e vendo o prota, ele diz que espera que o Daeon não esteja fazendo alguma coisa estúpida novamente. Mas então ele vê a armadura de ossos que o prota está usando, pergunta se foi ele mesmo que fez. O prota, vendo que o guia apareceu, conta que fez aquilo em um dia e pergunta se não parece boa. Segurando um crânio, diz que ultimamente tem acontecido um monte de coisas perigosas e conta que decidiu se proteger. Mas o guia pergunta o porquê dele não desistir e morrer de uma vez por todas. Vendo aquele crânio, o guia diz que aquilo é o crânio de um lobo das planícies e pergunta se o prota achou um caminho para a superfície. O prota, com uma cara de assustado, diz que realmente achou e o guia pergunta o porquê dele ainda continuar por ali então. Rindo, o coelho diz que já sabia que aquele lugar era mais confortável para o prota e pergunta por que o prota não vive embaixo da terra pelo resto da vida. Então, o coelho conta que descobriu que o prota recebeu um animal de estimação e que agora não se sentiria mais sozinho naquele lugar, e pergunta ao Daeon se aquilo não era ótimo. O prota, olhando para o coelho, diz para ele não o fazer rir e que sairia daquele lugar, não importando o que acontecesse. Mas naquele momento ele não conseguiria sair daquele lugar sem se preparar, e se lembra de como matou o lobo, e que ele só conseguiu sobreviver porque teve sorte. O guia então diz que é justamente por isso que está falando para ele viver quietinho naquele lugar. E o prota fala para o coelho não se preocupar, pois usar aquele lugar como uma base por enquanto. O coelho, confuso, pergunta como assim por enquanto. Mas o prota, determinado, diz que agora sabe o que está o esperando na superfície e que tomará o seu tempo para se preparar.
O coelho, implorando, pede para que o Dayan desista e apenas morra de uma vez. Mas o prota conta que as palavras do coelho estão apenas o motivando ainda mais. E o guia o chama de erro maldito. Mais tarde, vemos o prota usando a habilidade do javali de chifre enquanto parece estar se esforçando. Então vemos que o prota está levantando peso, mas então ele explica que quando maiores forem suas habilidades físicas, mais forte será o efeito da duplicação da habilidade. Olhando a tela do sistema, o Daeon conta que ainda precisa melhorar poder lutar em um combate real, mas por ter treinado, a habilidade evoluiu. Então vemos que agora a melhoria é de 2,2 vezes, além de ter aumentado o tempo de ativação e diminuído o tempo de recarga. Treinando mais, o prota pensa que lobos geralmente andam em grupo, mas ele teve sorte de ter enfrentado um sozinho. Ele diz que mesmo se tentasse atrair um por um, não seria garantido que iria funcionar. Enquanto vemos ele socando um porco amarrado e o Póquio se alimentando. Com uma aura azul, ele pensa que precisa ficar mais forte, até que aparece uma mensagem do sistema dizendo que a habilidade upou de nível novamente, melhorando o multiplicador de força em 0,2 vezes, aumentando a duração e diminuindo o tempo de recarga, ambos em 10 segundos. O prota socando mais e mais vezes a carcaça do animal, até que ele dá um soco muito forte e pensa que não precisará fugir mais.